Sem dúvida, né? As distâncias são muito grandes, né? Se bem que na África do Sul e no Brasil também foi bem difícil, né? Na África do Sul, eu me recordo que teve uma ocasião, fui fazer um jogo numa cidade chamada Porto Elizabeth, e eu e o narrador, na época, o grande Cleide Oliveira, nós ficamos lá mais um dia, porque não tinha voo. Então ficamos um dia à toa, sem ter o que fazer, literalmente esperando o dia seguinte poder embarcar e voltar para Joanesburgo, que era onde ficava o IBC, o centro de imprensa, que era a nossa base. E no Brasil, houve um caso curioso. Eu estava no Rio de Janeiro, num hotel, até ali no centro da cidade, na Presidente Vargas. Geralmente a emissora mandava a gente para aqueles hotéis na Zona Sul, mas estava tudo lotado. Hotel até bom ali no centro ali e tal, mas é uma região que a gente pouco ficava. Aí eu fui fazer uma entrada ao vivo de manhã no terraço do hotel, que tinha uma piscina, tinha dois ingleses com camisas do Liverpool. Quando eu terminei, eles puxaram assunto comigo, perguntaram, eu falei, eu sou da ESPN, sou jornalista, fiz aqui um ao vivo e tal. Eu falei, o que estão fazendo aqui? O que tem aqui hoje para vocês? A Inglaterra já tinha sido eliminada. Aí ele falou, a gente tem um ingresso para o jogo tal. Aí era um jogo em Fortaleza. Eu falei, mas o jogo é hoje. Não tem voo. Mas e agora? Ficamos com os ingressos nas mãos e não tem voo. Mas e agora? Não, nós temos ingressos para o jogo aqui no Rio de Janeiro, na outra fase. Então a gente vai ficar por aqui. Aí eu perguntei, mas está sendo fácil para vocês? Eles falaram, é difícil. Na época não tinha Uber, né? Em 2014 não havia Uber. É difícil a gente falar com um taxista para onde a gente quer ir, ou seja, até essa preparação a gente não teve aqui no país, sabe? De preparar os profissionais que vão lidar com as pessoas, né? Aí o idioma universal é inglês. O cara chega, me leva em Copacabana, me leva no Cristo Redentor, me leva na Praia de Ramos, onde for. O cara tem que saber te levar. E não havia comunicação, né? Então é bem complicado, né? De fato, esse aspecto. Mônica, aqui no começo da live, a gente estava falando da rodada final do Brasileirão, que terminou agora, e houve uma classificação, assim, eu diria que épica até do Fortaleza, porque o Fortaleza ele foi lanterna do Campeonato Brasileiro um tempão, ele estava em 4 competições simultâneas, e depois que ele foi sendo eliminado dessas competições, entre elas a Copa Libertadores, né, que é o nosso principal torneio aqui na América do Sul, ele fez uma reação espetacular, a terceira melhor campanha do segundo turno, e ele se classificou de novo para a Libertadores agora há pouco. E eu sempre digo o seguinte, uma vez eu entrevistei o Rogério Ceni, ele era técnico do Fortaleza, e ele falou sobre a questão da dificuldade, da logística, né? Eu sempre lembro isso. Para eles é muito mais difícil no Nordeste, porque não tem voo direto para Porto Alegre. Você sai de Fortaleza, vai para Brasília, para São Paulo, faz conexão, pode ficar 3 horas no aeroporto esperando um voo. São atletas, tem que se alimentar, tem que descansar para ter desempenho compatível com atlético, né? Com um jogador profissional. E o Flamengo, por exemplo, vai no voo fretado, todo mundo já está em casa à noite, vai dormir. O Palmeiras tem uma estrutura diferenciada. Então, conseguir, com orçamento menor, com logística mais difícil, se classificar de novo, é uma coisa muito grande, é muito mais difícil do que os feitos desses times que têm mais recursos. Eu queria te perguntar, você como economista, que conhece tão bem aqui a nossa realidade, né? Você pega assim, imagina assim, o PIB do Ceará, aí compara com o de São Paulo, é uma covardia, né? É uma diferença Assim, brutal. Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, tentando transportar a vida das pessoas e para passar para o futebol. É muito difícil para o time do Nordeste conseguir lutar, encarar os times grandes aqui do Sul, Sudeste, não? com, Do aspecto econômico. com certeza, porque assim, a gente fala muito em coisas assim que parecem um pouco abstratas até demais para as pessoas, mas que quando a gente traz, por exemplo, para um exemplo como o futebol, ficam mais claras, que é o seguinte, se você começar a falar assim, meio que abstratamente, sobre as desigualdades regionais do Brasil, o Brasil é um país cheio de desigualdades regionais, né? Assim, a gente tem regiões do país que são relativamente prósperas. A gente hoje tem ali toda a parte do Centro-Oeste que ficou muito próspera por causa do agronegócio. A gente tem o Norte, que é extremamente pobre. A gente tem o Nordeste, que também é bastante pobre. E a gente tem o Sul, que tem uma boa situação econômica. Então, assim, se você dividir o país em regiões, nessas diversas regiões, e calcular esses PIBs regionais, e existe essa conta. O Banco Central brasileiro faz um mapeamento assim de PIBs regionais e tal. Então, a gente consegue conhecer precisamente essas diferenças econômicas que existem entre as regiões. E essas diferenças são muito grandes. Então, assim, a desigualdade regional no Brasil é enorme.
Então, quando você traz isso... Agora, isso assim, no abstrato, a gente entende e tal, mas a gente não consegue ter uma relação muito direta com isso, né? Porque fica meio, tá, tudo bem, entendi, tem desigualdade regional. Mas, na prática, o que isso significa? Isso significa exatamente o que você acabou de falar. Quer dizer, você pega um time como o Fortaleza, quais são as dificuldades que o Fortaleza tem? Todas elas refletem a desigualdade regional de onde vem o Fortaleza. Assim, de onde vem o próprio time, né? Então, essas questões que você citou, os atletas esperando no aeroporto, sem muitas vezes esperando o voo por muito tempo, sem ter o que comer, e sim, são atletas, então não podem ficar, né, desgastados por aquela situação de deslocamento, de viagem e tal. E aí você pega, por exemplo, um time como o nosso Flamengo, que tem outra estrutura e que, portanto, se beneficia precisamente de uma situação econômica completamente diferente. Eu acho que até eu vou começar a usar esses exemplos do futebol para falar sobre desigualdade regional, porque eles são muito bons, que aí você de fato traz para a realidade assim, coisas que são fatos, são concretas, mas que se você não entende dentro de uma determinada realidade, elas parecem assim um pouco abstratas demais. Mas eu acho que a forma como você colocou a conquista do Fortaleza à luz das desigualdades é uma conquista muito maior do que seria uma conquista de um outro time em situação de muito menos desigualdade, sem dúvida alguma.